Opa, tudo jóia? Meu nome é Maximiliano Freire, você está aqui no Pode Dialogar, né? É um podcast voltado para expansão empresarial, franquias, ESG, sucessão familiar e também investimentos, para que o seu planejamento estratégico tenha aí um lastro para que você possa também construir o seu futuro de uma forma diferenciada. Nós somos patrocinados, é um podcast que temos Biomassa, que é uma empresa de argamassas poliméricas que nos dá suporte. A Colar, que é uma indústria de massa plásticas que está conosco também investindo e são líderes de mercado na América Latina e estão há 50 anos no mercado. Temos a Secoach Brasil, voltada para planejamento estratégico, e eu sou o Viagens, com viagens corporativas, né? E hoje nós temos aí a honra, né, e a oportunidade de trazer dois executivos de mercado que hoje são mentores, ajudando o mercado financeiro, ajudando investimentos, trabalhando mentalidades, né? E eu quero que vocês conheçam Gerson Tomás de Carvalho, que está aqui conosco, e o Black, que é o brother da carreira que hoje se encontraram, né? E para que vocês estejam assistindo aí, eles já têm o canal deles, eles vão no final divulgar o canal, explicar como é que faz, como é que é o trabalho deles. E a gente vai começar, Gerson, batendo um papo sobre como é que você desenvolveu as suas competências aí. Porque nós três, para quem não sabe, somos ex-Wise da educação, ou ex-WhatsApp, né? E eu encontrei esse jovem, Gerson. 26 anos, né? Faz 31 anos. 31 anos que a gente se esbarrou na Avenida Paulista. Né? É nos esbarrar e, na verdade, nos encontrar, né? Verdade. Nos encontrar. Falando da minha carreira, não tive carreira, né, Max? Porque, assim, eu mal terminei uma faculdade, né? Eu brincava, né? Porque não é muito legal esse tipo de brincadeira que eu fazia. Eu era órfão de pai e mãe vivo, eu falava, né? Ok. Fiquei sem a presença do meu pai, eu estava com 7 anos. Meu pai se separou da minha mãe. Bom Natal, próximo. Vazou para não pagar pensão. E minha mãe pegou meu irmão e eu e fomos morar lá com a minha avó. E depois, quando eu estava com 18 anos, surgiu uma oportunidade de minha mãe morar fora do Brasil. E eu, na época, estava na aeronáutica, ia seguir carreira, enfim, estava ainda me encontrando, né? Sim. O que eu vou fazer, E nisso eu gostava muito da parte de desenho, né? Sempre me envolvi com desenho. Meu primeiro emprego foi como desenhista de um ateliê que fazia desenhos para impressão de camisetas. Olha que legal. Tipo silkscreen. Silkscreen, okay. Exatamente. Serigrafia, né? Serigrafia. Serigrafia. Fazia exclusivamente para as estamparias geral, né? E aí ia fazer toda a parte lá do silkscreen, enfim. Esse foi meu primeiro emprego. Então, sempre eu gostei de coisas manuais, né? Artes, enfim. E aí fui para a aeronáutica e me decepcionei, porque falei, bom, eu vou seguir carreira. E nisso a minha mãe já estava morando fora. Perfeito. Minha mãe foi para depois levar meu irmão e eu, né? Ok. Só que a gente não conseguiu ir por questões óbvias, né? Tudo muito duro, perrengue, né? Tipo assim, chegamos lá no consulado com uma placa assim, ó, vou migrar, hein? Vou migrar, né? As caras de peba lá, né? E depois disso, eu me considero uma pessoa que eu tive 2 privilégios, né? O primeiro foi ter encontrado a Solange, porque eu nunca tive uma referência de família, né? E aí, quando eu encontrei a Solange, eu tive essa referência de família. Então, isso já me deu uma outra realidade, né? Perfeito. A Solange com uma profissão, secretária executiva, enfim. O pai tinha falecido, mas estava num empreendimento de uma construtora, né? Então, fez faculdade, enfim, né? Uma família. Vamos dizer assim, raízes. E com a Solange, eu sem rumo nenhum de vida profissional. Você estava com o quê? 20 e poucos? Eu estava com 22 anos. 22 anos. Vou dar um break. Ó, você que está assistindo a gente, que é a geração X, Millennium,
que quer que o teu universo contribua para que você dê certo, entenda que o universo não vai contribuir com você e que o dar certo vem muito mais de você do que qualquer outra coisa que você queira imaginar ou fazer. E se você encontrar uma parceira ou um parceiro ou alguém que dá match, vamos dizer, que é o que a gente usa hoje, para gerar valor agregado na sua vida, aproveite. Porque você tem um homem aqui, que é um executivo de carreira, por mais que ele não tenha seguido carreira executiva, ele construiu a carreira executiva dele, ele vai contar um pouco do que ele está vivendo, e é uma referência no mercado hoje de mentoria para a área financeira. Então, vale a pena você pensar aonde você vai e antes de você ir, com quem você vai. Isso que você está falando, Max, as nossas escolhas, né, com os nossos relacionamentos faz toda a diferença. Então, a Solange me escolheu porque eu tinha algo que os namorados dela não tinham. Ou seja, eu tinha um projeto de construir uma família. Perfeito. E ela se relacionava com uma pessoa que não queria saber do que ia fazer do futuro dela, né? E a Solange, uma pessoa acima da minha referência. Legal. Uma pessoa de uma inteligência, uma pessoa muito bem cuidada pelos pais. Outras expectativas. E eu entrei nesse ambiente. Então, isso já me favoreceu. Já me favoreceu. Então, as pessoas que você está falando, tipo, por que elas se juntam? Por se juntar? Não, tem que somar, né, cara? Tem que somar um com o outro, né? Ah, eu gosto de você, vou ficar. Não, tem que com você, né? Identidade. Eu sempre digo assim que a pessoa, quando vai se relacionar com outra, tem que dar uma analisada se aquela pessoa de verdade agrega e faz sentido para você. Né? Não é só sentimento que está envolvido nisso. Sexo mas enfim. É bom, mas não enche barriga. Exatamente. Faz parte, Como né? Como diziam meus faz avós, parte. No final você vai ter que aprender a jogar baralho, Uno, qualquer outra coisa parecida. Dominó, né? Dominó, conversar, né? Então com tem certeza. Então, esse relacionamento tocou em mim algo muito forte, que é o quê? Eu sabia que eu tinha validade. Porque a Solange não ia ficar comigo com o pé rapado ali, né? E a minha sogra, inclusive, ela fundou o sindicato de separação da Solange com o Gerson. E ela conseguiu alguns adeptos, filiados, aderentes ali, associados. Ela conseguiu com força ali, né? Esse cara não tem futuro, não vai dar certo. E ela tinha toda a razão, né? E aí, mas aquilo já começou a brotar uma validade. E aí eu já estava com uma janela aberta de oportunidade. Sem dúvida. E aí eu, numa tentativa mesmo de empreender na área de silk screen, mas sem mentalidade, Perfeito. não precisa ter bola de cristal, porque o negócio aconteceu? Deu ruim, Babu. né? Minha mãe morando lá nos Estados Unidos, injetando dinheiro no nosso negócio, sem injetar dinheiro, o negócio não avançava. Ou seja, não é o dinheiro que resolve isso, né? Perfeito. E sim como que você pega, como é que você tem a mentalidade preparada lá para isso. É uma ferramenta. Exatamente. E nós fizemos o negócio não dar certo, e aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E nisso eu encontrei um outro negócio que muito me encantou por causa da mentalidade. Eu conheci uma pessoa, tinha 19 anos, eu na época com 26, e eu vi essa pessoa fora da curva, posicionada, gerente de uma unidade, um executivo, com a vida já engrenada, e aí ele fala uma palavrinha para mim que soou profundamente. Para mim, ele falou assim, Jerry, eu sou o executivo dessa unidade, mas eu conquistei isso, ninguém me deu. Eu tive acesso a uma mentalidade que eu deixei de ser refém. Cara, isso, Max, isso, Black... Cara, como assim deixei de ser refém? Claro. Falou assim, porque aqui, o treinamento que a gente faz aqui é para você... As tuas ações, você depender somente delas. E você é reconhecido pelas tuas ações. Falei, então, para você chegar onde eu tô, depende somente de você. Eu perguntei para ele umas 10 vezes. Falei, você tem certeza? Não é carta marcada? Sim. Você não está aqui por caso de parentesco, enfim. Isso já me deu uma segurança. Uma energia diferente. Falei, eu não dependo de nada, eu dependo apenas de mim. E aí eu tive uma liga muito forte com essa liderança e aquilo foi transformador.
lá para mim. Ele me ensinou, através de exposição, né? Ter uma mentalidade forte, que eu não me tornasse refém de nada e de ninguém. Que eu fosse executar uma ação de resultado empresarial e me ensinou a eu executar, eu produzir esse resultado. E aí eu me tornei um executivo dessa empresa. Nisso eu conheci, aí foi o meu segundo privilégio. Eu conheci a liderança, que me tocou com profundidade, que ali ele saiu depois, essa liderança já era um destaque naquela empresa onde a gente estava. Posso dar um break? Porque Pode? Assim, o que acontece para quem está assistindo a gente? Primeiro, gestão e gestor são processos diferentes. E liderança é algo que você não impõe. Você não pode dizer, falar, eu sou o líder. Quem define se você é líder ou não é quem está embaixo. Então, aquela pessoa que está embaixo de você, ela entende que você tem características, que você tem valores, que você tem competências, que você tem habilidades, que você consegue conduzir aquela pessoa que está abaixo a um lugar que ele ainda não consegue chegar sozinho. E essa pessoa que está abaixo, ela lê em você a oportunidade dele estar submisso, no sentido de aprender, de ser corrigido, de ser lapidado, porque ele sabe que tem potencial, mas está vulnerável por falta de conhecimento. A liderança, ela é construída na pessoa que está embaixo de você, ou seja, no liderado. É importante a gente entender isso. Perfeito, Max, porque você adota o teu líder. É isso mesmo. E ele não é imposto, né? Não. E agora, como que acontece isso? Que é muito interessante. Ele se dedica para o seu interesse. Era isso que eu via do meu líder. Um exemplo, né? Ele se dedicava pela minha causa. A minha causa, o que era? Eu quero casar. Ok. Eu quero ter um rumo. Eu quero ter uma profissão. Eu quero acontecer na minha vida. Perfeito. Então, todas as minhas ações, todas as intervenções dele, era voltada para isso. E aquilo me conectava com ele, fazia eu ouvi-lo, né? Dizer assim que ele entendeu o teu sonho, ou você deu um match no teu sonho com as expectativas dele, e você tinha um veículo, que é a empresa, que permitia que você pudesse, no seu entendimento, realizar esse teu sonho, fruto da condução daquela pessoa para você. É isso mesmo. É isso mesmo. Tipo, eu não digo que deu match com o meu sonho. Independente do meu sonho. Não, você ia realizar ele em qualquer lugar. A questão não é essa. A questão é que... Não era certo, não. Não era certo Então, que eu ia realizar em qualquer lugar. Mas você buscava um lugar para que ele fosse realizado. Sim, com certeza. Você buscava... Para mim era o lugar, né? Isso, o lugar. Para mim era o lugar, não era o com quem. Não era com quem. Era o eu lugar. nem imaginava que era com quem. Nada. Que era o lugar. Era o lugar. Uma empresa, um negócio, não enfim. importa. Era algo. É um lugar que exato. você ia ficar. Eu pensava assim. E essa jornada sua foi fazendo com que você percebesse, no meu entendimento, aquilo que você não queria mais. Porque quando você evolui, você começa a entender que existe um divisor de águas entre aquilo que você quer, aquilo que você pode e aquilo que você está apto a ter. Porque ter, às vezes, aparentemente é fácil, manter que é o complexo. E eu acho que você conseguiu despertar isso em você. Não pelo líder, pelo seu querer. Eu via nele uma pessoa que eu queria me tornar. Beleza. E ali, claro... Ele era uma referência. Né? Ele sai assim e fala, bom, se ele está vivendo isso, está me mostrando como chegar lá, e eu tô vendo que isso é palpável, Perfeito. Pô, eu quero estar aí, por causa do meu sonho, que era o quê? Legal. Casar, tá com a Solange, pô, eu tenho validade. A edificação do seu casamento, do seu relacionamento. Você vê que isso que eu estou falando, você não enxerga na grande massa da população. Ela tem um porquê fazer as coisas. As pessoas fazem, né? E no meu caso, não.
No meu caso, já brotou em mim um porquê que eu vou fazer. Eu vou te ouvir como líder, porque você pensa como eu não penso, e eu pensando como você pensa, agindo como você pensa, eu vou alcançar o que eu quero. Perfeito. E aí, então, através dessa pessoa, na empresa onde a gente estava, tinha um líder de alta referência, que ele saiu dessa empresa, e a gente teve uma cola muito interessante. Ele abriu a WhatsApp e deu uma cola porque ele me convida para ser sócio, porque eu fiquei insatisfeito lá com a empresa. Okay. Ele me convida para ser sócio da segunda unidade da Paulista. Foi onde a gente... Ali depois, a gente teve um anexo. Primeiro a gente fez aquela da Gazeta, né? Depois ficou pequena, né? Ou seja, ficou grande pra caraca. Não deu conta e pegamos um anexo, né? Mas lá na Brigadeiro. Ele, para mim, foi a referência mais forte que eu tive de uma liderança. Porque, em termos de carreira, o que a gente construía na nossa empresa, os resultados eram feitos através dos sonhos das pessoas, dos projetos de vida das pessoas. Nós éramos pessoas que, como eu fiz contigo, fiz com o Black... Até aproveitando esse gancho, né? Assim, eu não conhecia a Wiser Educação, eu estava num outro momento da minha carreira, eu estava voltando nos Estados Unidos e tive a honra e a oportunidade de encontrar esses dois, o Gerson e o Black. O Black, na época que ele está comentando, já trabalhava dentro dessa operação de ensino, né? Eu vou fazer a ponte, não é? E você também já estava sendo formado lá dentro da operação. Exatamente. Eu fui atender um anúncio, eu lembro até hoje. Eu fui atender um anúncio e naquela época os pais diziam o seguinte, olha, para você procurar um emprego tem que ser registrado e tem que pagar o seu vale-transporte. Falei, claro, vou em busca disso, esse é o meu sonho. Ser registrado e ter vale-transporte. Okay. Né? Não estou desmerecendo a minha realidade, mas era a minha realidade. Meu pai era zelador e faxineiro, minha mãe manicure e cabeleireira, então a referência deles eram essa. E aí eu fui atender um anúncio lá na WhatsApp. E o que não tinha era registro e tampouco vale-transporte. Mas eu só fiquei sabendo isso depois de uma semana de treinamento. Okay. E aí, quando foi na sexta-feira, no sábado de manhã, minha mãe falou assim... Minha mãe me acordou e falou, você não vai continuar lá o treinamento? Eu falei, não, mãe, não vou não. Ela falou, não, você vai. Eu tô pagando o teu transporte a semana inteira, você vai. E foi lá que eu conheci esse louco aí, falando sobre... o termo que ele fala de crescimento, a tal da meritocracia, né? Certo. Que era, você vai onde você quer, desde que você faça o que tem que ser feito, né? E não é a qualquer custo, é simplesmente fazer. E você pode dizer que a mentalidade que você encontrou, e eu acredito, e aí você me corrija se eu estiver errado, que o mesmo que ele enxergou em outras pessoas que levaram ele para onde ele está, você enxergou nele a oportunidade de você realizar sonhos, projetos que você tem. Eu tive uma liga com o Gerson muito surreal, assim, tanto com ele quanto com a esposa dele. Logo no começo, porque a Solange, ela trabalhava no administrativo lá da empresa, foi quando eu conheci os dois. E o que eu via neles era exatamente o que eu não tinha em casa. E aí eu falei, meu, isso existe? Esse tipo de casal existe? Crescer como ele cresce existe? Chegar aonde ele quer da maneira que ele chega existe? E aí foi quando eu me aprofundei como liderado, porque o que você falou faz todo sentido. Ele só foi meu líder porque eu me submeti e tinha interesse de ser liderado por ele. E aí eu via que realmente o que a sociedade me gerava de objetividade dentro do meu crescimento profissional. Subjetividade, né? Não, de objetividade. Porque a sociedade me dava um objetivo. O objetivo qual era?
Eu tinha que trabalhar num lugar que era registrado, que tinha sim. vale transporte, Sim. e eu não ia ter O crescimento dinheiro. é subjetivo, né? Exatamente. Então era isso. Então você que está assistindo e que às vezes não tem referência nenhuma, é muito importante isso. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com crença, isso não tem a ver com dogma, isso tem a ver com você. Por quê? Porque a gente vive um processo de desconstrução. A gente passa, infelizmente, hoje o mundo é meio virtual. Às vezes 1/3 do seu dia está dentro de um celular, está dentro de canais digitais, e as relações elas passaram a ser mais superficiais do que tangíveis. O que nós estamos querendo mostrar é que existe a necessidade da perpetualidade do teu crescimento numa constância de relacionamento onde você tem uma identidade, e uma identidade que ela não é supérflua. É forjada, né? No fogo. É forjada. Forjada no fogo. É forjada. Ela é exposta, ela é forjada. E você é um nervo espírito, vamos dizer assim. E você tem pessoas aqui que não estão questionando as dificuldades que elas tiveram e nem praguejando ou reclamando daquilo que elas passaram, porque elas são o que são, fruto de tudo que elas viveram. O reconhecimento da história deles, no individual, faz com que eles sejam quem eles são hoje. E o Roberto, ou Black, né, tá passando pela mesma situação que Gerson passou, em características diferentes, em uma estrutura familiar diferente, mas na busca de encontrar o que o Gerson estava querendo materializar e já tinha avançado no relacionamento dele. Bastante já. Já tinha provavelmente um filho. Na época, não. Tava prestes, mas tava casado. Tava casado. Já, tipo, resolvendo a minha vida já financeira já há um tempo, né? Perfeito. Já morando no meu apartamento, ou seja, já com a vida engrenada e com uma carreira que dependia só de mim. Promissora, tanto uma carreira profissional, executiva, e uma carreira de investidor, empreendedora, ou seja, de ser empresário de várias empresas. E algo que antes dessa liderança, jamais, Mark, jamais o padrão de mentalidade tão medíocre que eu vivia não chegava nem a ter lapsos de possibilidade de ser empresário. O meio que a gente vive, às vezes, trava as oportunidades e nos limita. Escurece a gente, né? Sim. A gente não tem acesso. Não é que não tem acesso. Você tem um padrão de mentalidade de onde você está, do núcleo onde você mora, e das amizades de onde você mora, que essas pessoas pensam... exatamente, as pessoas pensam isso. Aquilo ali. As pessoas criam sofismas. O que são sofismas? São crenças limitantes individuais. O cara nem pensa que é isso, né? Não, ele acredita na verdade, exatamente. Aquilo é verdade para ele. Como ele tem a referência do habitat dele, que todo mundo vive exatamente aquilo, então o maior sonho de consumo dele é chegar pelo menos onde todo mundo está chegando. Só que existe um portal. Tem um portal mesmo. Você atravessa ali, que olha, fala, não, mas calma aí. Então, o mundo não é só isso. O mundo não é viver só isso dentro de uma limitação geográfica, uma limitação financeira, uma limitação de carreira. Eu não tenho que estar estudando em Harvard para conseguir ser uma pessoa de alto escalão ou um grande executivo, né? Ou ter um laço. E o grande ponto disso, né? O grande ponto eu tive acesso, o Black, quando ele fala do portal, quando eu me tornei esse executivo, que a hora que eu quisesse, em qualquer lugar, em qualquer dia, eu executava a minha ação executiva, eu produzia dinheiro. Ou seja, eu realmente deixei de ser refém do sistema, das coisas. Vamos dizer que você, falando de dinheiro, que você entendeu que a sua competência, uma das suas competências, uma das suas capacidades, poderia lhe trazer prosperidade. Porque tem gente que considera prosperidade família, tem gente que considera prosperidade, que o conceito é amplo, né? Sim. Saúde, e aí vai para cada um. Mas a produção de dinheiro, no aspecto de conhecimento, no aspecto de mentalidade, no aspecto de ação, te tira da caixinha um problema. Exato. Tipo, eu não dependo de. Sim. A prosperidade
ela não é o dinheiro, mas você ter uma liberdade. Uma liberdade, fala assim, eu vou realizar isso aqui, eu vou fazer, isso aqui está no meu controle. Vou dar um exemplo para você que está assistindo, é assim, vamos imaginar que você queira comer uma pizza, tem lugares em São Paulo, para a gente não fazer spoiler, que a pizza de mussarela custa R$150. E tem lugares que a pizza custa 50. Não tem problema você comer a de 50 ou a de 150, mas você escolher o lugar que você vai comer a pizza é o que define. Porque você pode até falar, eu não quero ir para Miami, eu quero ir para Praia Grande. Você pode escolher ir para Miami ou escolher ir para Praia Grande, mas você ter condição de ir para Miami e não querer ir é muito melhor. Cara, você tem uma liberdade, ou seja, você não é refém. E eu vejo claramente que as pessoas elas nem alcançam que existe essa possibilidade de ela não depender de nada e de ninguém. Você vê que é diferente do que o sistema engessado corporativo, né? Sim. Que ele engessa o potencial lá das pessoas. E nós, quando eu tive acesso a esse privilégio dessa liderança, Perfeito. Então como é que a gente exponenciou os nossos negócios? Como é que eu faço até hoje? Sim, sim. Eu olho o interesse da pessoa e eu invisto para que ela alcance esse interesse dela. Ela vai produzir muito mais, com mais satisfação, com mais pertinência, né? E a liga é outra. Então, a minha carreira, eu vislumbrei ela quando eu cheguei naquele ponto de não ser refém. Eu falei, mais pessoas precisam experimentar isso que eu experimentei. Olha. Tem N pessoas que poderia estar vivendo o que eu estou vivendo e não ser refém de nada e de ninguém. Então, nós podemos dizer que existe uma palavrinha chamada alteridade, que é quando você se coloca no lugar do outro. Que à medida que você foi conseguindo construir o teu espaço, que você foi conseguindo materializar a tua independência, e que você foi entendendo que compartilhar a sua mentalidade, fazendo com que o outro consiga chegar aonde ele pode chegar, você conseguiu desenvolver um processo de mentoria, de melhoria, de construção, de mindset, para que a pessoa possa ter o equilíbrio ou desenvolver as competências necessárias, ou os gaps, se você preferir, que ela não sabia fazer sozinha. Isso que você está falando, imagina uma grande fórmula de matemática, que você estuda essa fórmula de matemática minuciosamente e tem a conclusão dela. Você chega na solução exata. Isso que eu tive acesso, eu enxerguei que é uma ciência exata. Perfeito. É uma estrutura complexa de algoritmos entre as adversidades humanas, na individualidade humana, que eu, através de eu querer que as pessoas vivessem isso, eu fui descobrindo padrões algorítmicos que aquilo, eu tocava em você de um jeito, você avançava. Tocava no Black de um outro jeito, avançava. E as pessoas tinham acesso a essa ciência exata. Então, isso sempre me deslumbrou e vislumbrou. Eu falei, eu preciso que as pessoas tenham acesso a isso. Claro. E é bacana, e eu falo por estar com o Black aqui na mesa e até estar junto com você, assim, quem não conhece Fibonacci, estude. Porque a razão áurea. Isso, ele leva você a um processo de exponenciamento, de crescimento, que a própria energia do seu crescimento te leva aonde você não imaginava chegar. E assim, em neurociência, uma mente que se expande nunca mais volta para o mesmo tamanho. Sim. Então, é o caso que vocês estão vivendo, e aí eu pego um exemplo teu, porque você conheceu ele nesse processo de aprendizado. Como foi a tua mudança para você, para as tuas coisas? Primeiro que caráter era uma coisa que não existia no meu dicionário. Não fazia parte da minha personalidade nenhuma ter caráter. Falar a verdade, integridade. Para mim, o mundo era a base de mentira, tirar vantagens, enganar. Não digo roubar e matar, não cheguei nesse estágio criminal. Amém. Amém. E aí eu entendi através dessa mentalidade, desse crescimento, do exemplo que o Gerson e o Flávio eram dentro da empresa, que realmente eu poderia chegar em algum lugar
fazendo um caminho muito inverso daquele que eu acreditava que seria, né? E quando eu comecei a experimentar essa liberdade profissional, os resultados acontecem a partir do momento que eu decido, eles não simplesmente aparecem, eu entendi que era eu que arrancava esse resultado, eu consegui chegar num cargo executivo rápido, quando eu entendi, e dali começou o processo de expansão, de exatamente ser uma semente dessa mentalidade que o Gerson está falando dentro da empresa. E você trabalhava mais ou menos quando você descobriu que você poderia cuidar de você de uma maneira que talvez nunca ninguém tivesse cuidado nessa nova mentalidade? Não entendi a pergunta. Existe hoje um padrão de trabalho. Sim. De horas, né? Você está falando? De horas, até de ritmo mesmo, né? E o fato de você conseguir entender que se você se dedicasse mais para você, e olhasse mais para você, e cuidasse mais de você, você fazia isso por mais tempo ou por menos tempo? Então, quando você tem um propósito Legal. E um objetivo, você não fica medindo tempo, hora ou dias. Ok. Porque você tem um traço, é a mesma coisa. Você tem uma corrida de 100 metros. Show. Não determina o tempo, determina os 100 metros. Chegar aos 100 metros num tempo menor é a vontade que você tem de vencer essa corrida. Excelente. Então, a distância não é a carga horária. O medidor, né? Ela não tem assim, não tem medidor. 6 horas da tarde, eu vou embora. Né? Porque agora eu sou CLT, agora tenho... Não. É assim, ó. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho os porquês. Então, a liberdade que eu queria financeira, ela também tinha que estar associada à minha liberdade de tempo para chegar. Então, não interessa se eu fosse trabalhar 6, 12, 18 horas por dia. Então, você que está assistindo a gente, que está buscando uma vida num casulo ou numa gruta, numa gruta, né? Ou em algum lugar que você viva de renda, não estou dizendo que isso é impossível, nada disso, nós vamos falar sobre essas coisas aqui, mas a construção da sua mentalidade para que você possa preservar aquilo que você quer construir, para gerar uma renda passiva, para ter um ganho agregado, ele começa com uma dedicação maior do que as pessoas normais fazem, com um time diferente, com uma resposta diferente, com um compromisso diferente. E aí você sai da situação de obstáculo e é uma etapa da sua vida profissional. Então você tem o Black falando sobre a carreira dele e você vê que ele não estava preocupado com o tempo, com o horário, ele tinha uma meta e ele ia cumprir aquela meta. Então a pergunta que você deve se fazer é: você tem a meta, qual é e para onde ela vai te levar? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E você vai ter que se comprometer com isso. Mas o que move isso, Max, é a pessoa de fato tá com o porquê dela muito bem definido, né? Okay. Porque ela fala assim, eu vou realizar isso. E ela não mede esforços para isso. Não tem um medidor de tempo. E ela olha a chegada, ela fala assim, eu vou chegar. E ela vive intensamente no processo. Né? Com estresse, sem estresse, independente lá do tempo que ela investe nisso, ela intensifica isso, ela tente nela, sabe? Aquilo produz algo muito substancial quando a pessoa tem um porquê muito bem definido. Tipo, eu não vou viver mais assim. Inclusive, a mudança dessa vida da pessoa indifere que tipo de realidade que ele está. Porque uma das coisas que eu entendi na mentalidade é que o céu não é o limite. Porque nesse processo, por exemplo, eu venci o meu porquê, que era ser uma pessoa de valor e reverter lá a minha sogra, que ela fechou o sindicato, e fundou o fã-clube do genro dela, né? Porque, cara, o grau de amizade, carinho que a gente tem, que eu entendi a posição dela, me proporcionou também mais um combustível para poder mudar essa minha realidade. Então, e nisso, eu alcancei, então, tipo, eu casei, eu dei certo, sabe? Tipo, eu aconteci, eu não sou mais, eu não pertenço mais àquele núcleo que eu vim dos meus pais, aquilo já não me pertencia mais, aquilo só estava na minha memória, mas não parou ali.
Então é o que eu digo, tipo, o céu não é o limite. Então, para você mudar, não precisa vir de uma situação de caos, e sim de uma situação de uma tomada de decisão, independente do que você está vivendo. Pode pensar que o primeiro fator é você entender talvez o que você não quer mais. 50% do caminho é você não aceitar mais aquilo que você, de repente, ou está vivendo, ou aquilo que está te tolhindo. Os paradigmas que a vida vai trazendo para você, o seu limite, não traz felicidade, e isso eu não posso fazer. Então, na hora que a pessoa começa a perceber que as amarras que a sociedade põe, ou os entraves que são construídos, porque a maioria das pessoas também tem essas deficiências, o fato, ou vamos dizer assim, não digo nem deficiências, eu vou dizer características. Essas limitações, né? É a adjetivação, né? Isso é certo, viver assim tá bom. E a pessoa entende que, como o outro passou por várias dificuldades e não conseguiu superar os obstáculos, ele se vê na mesma situação e não investe nele, vamos dizer assim. Sim, tem isso, mas o que eu tô te falando é assim, o porquê da pessoa é um motor, é um combustível, né? Move ela. Só que o que move não só uma situação de caos dela. E quando ela estava numa situação favorável, está numa situação que ela construiu aquela nova realidade, eu enxergo assim, de ela continuar buscando outros porquês. Mesmo que aquela estrutura que ela está é altamente prazerosa. Aquilo que ela está vivendo é prazeroso. E ela isso eu vi da minha liderança. E eu peguei isso, tipo assim, muito forte, porque, eu não sossego, cara. Eu tô numa situação, quero outra, essa aqui tá montada, quero outra, fui para os Estados Unidos, enfim. Cara, e sempre buscando o quê? Valer mais. Me aprofundar, né? Tipo, em mim mesmo. Tipo, eu criar mais fortaleza dentro das fortalezas que já foram expostas nisso. Então, não ficarmos presos só por causa de uma mudança que está um caos, que está uma estrutura delicada. Mas quando você está numa estrutura legal, favorável, eu acredito aí que ela tem um valor diferente. Você fala assim, bom, estou num patamar X, tá legal, só que eu vou para um patamar X mais 1. Eu vou para o patamar agora X mais 2, X mais 3. Então seria o crescimento que a pessoa atingiu, ou de certa forma a estabilidade que ela trouxe, uma zona de conforto, vamos dizer assim, não pode definir aonde ela pode chegar, para que ela continue transformando ou se transformando naquilo que ela vai ser, né? Eu costumo dizer que aquilo que você aprendeu ou aquilo que você fez, ele te trouxe até onde você está, mas ele não vai te levar para onde você quer ir. Para onde você não vai te levar. É uma resignificação, né? Isso. Né? A pessoa, tipo, ela se reinventa, né? Ela se reinventa. E eu sempre digo, porque é uma questão também de mentalidade. Por exemplo, né? Claro. O valer mais. Eu sou uma pessoa que hoje estou produzindo R$200 mil por mês. Ok. Eu não quero os R$200 mil por mês. Eu quero os R$500 mil por mês. Eu quero ir para um outro patamar de performance. Perfeito. Não pelo dinheiro, pela performance. Eu já vou ter comportamentos agora referente aos R$500 mil por mês. Eu já não pratico meus comportamentos dos R$200 mil de produção de quanto eu estou valendo para aquele patamar. Então, você já age sem estar de uma forma palpável com os R$500 mil, mas você já impulsiona assim, já exige mais de vocês. Comportamento, relacionamento, atitudes. Exato. Para que você consiga trazer para você. Exato. Não sei se a palavra funciona para vocês que estão assistindo, mas é uma egrégora, é uma estrutura que faz com que você seja visto ou entendido. Um ecossistema, isso aí. Um ecossistema que te traga isso. É isso aí. Para você, Roberto, o Black, que vem fazendo esse trabalho, que vem mudando e ajudando o Gerson a lapidar a mentalidade, independentemente dos outros. Essa transformação para você, como ela vem ocorrendo?
Então, hoje eu vivo um comportamento de crescimento diário. Porque eu falo muito na mentoria, nossa mentoria, no projeto que a gente já está há mais de um ano, são letras das mesmas músicas com sinfonias diferentes. Ok. Mas a letra sempre é a mesma. O ser humano, ele é absolutamente igual ao outro, só que com filosofias diferentes. Então as dificuldades, as limitações são sempre as mesmas. O que eu busco, quando eu lembrei de uma frase que eu aprendi muito, lá com o Gerson, com o Flávio, que era o persistir até alcançar o êxito. Para qualquer pessoa que é feita essa pergunta, qual é a palavra mais importante? A pessoa sempre fala, o persistir, o alcançar. Não. A parte mais importante da frase é o até. Então, quando você me perguntou sobre carga horária, etc., eu não estava preocupado com o tempo, eu estava preocupado com o até. Então, o meu crescimento hoje, como pessoa, como profissional, como empresário, é exatamente um projeto onde eu quero alcançar mais vidas. Eu quero continuar sendo mais referência na vida das pessoas. Então, o que o Gerson vem falando sobre mentalidade é uma coisa que eu já trabalho há 30 anos isso. Então, eu já estou num ambiente onde eu conheço as mesmas dificuldades, só que com visões diferentes. Um cara tem um problema que é diferente do outro, mas a raiz dele sempre é o mesmo. Então, meu crescimento hoje, graças a Deus, está bem exponenciando para ajudar cada vez mais pessoas. Então, olha que legal. Você que é uma geração X, Y, um empreendedor ou um investidor que está nos assistindo e que às vezes fica se perguntando o que fazer, como investir mais, como trabalhar melhor, como potencializar aquele know-how que você tem ou o lastro financeiro que você tem para agregar valor. Não é só aonde, é como. E não é só com quem. Você tem que estar pronto, apto e entender que o processo de crescimento ele exige extensão, compressão, ele é elástico, porque muitas vezes nem todo momento que você está, ele rentabiliza. Nem todas as coisas que você faz, ele retroalimenta, mas ele é ascendente, se você tiver mentalidade para isso. Enxergar isso, exatamente. Eu chamo isso, o mercado chama isso, né? De curva S, né? Quando você entende que você é a pessoa 100% responsável pelas mudanças e por essa transformação e por novos patamares, né? Então, a curva S, ela é sempre ascendente, mas quando ela faz aquele S, ela significa o quê? Pô, você chegou no teu limite, agora vamos nos reinventar, né? Ela faz o Sinho lá e sobe novamente lá. Então, isso não é circunstancial, isso é a gente que provoca. E uma das coisas muito importantes nesse processo, saber que nós somos responsáveis para a tomada de uma decisão, para uma mudança real, né? Isso, sim, na matemática, chama-se de ponto de inflexão, né? Perfeito. Então, você inflexiona a tua mudança, né? Você sai da realidade. Então, essa mentalidade, ela te proporciona isso. Quando Mas ponto de partida para você fazer com que você rompa, seguindo esse ponto de inflexão, que eu acho que é importante, você tem a arrebentação, né, no mar. E tem os corais. Sim. Você gasta muito mais energia para você fazer a alavancagem, sim, do que para você conseguir chegar depois e retroalimentar aquilo que você está fazendo. Né? Sim, sim. E vocês se uniram no projeto. Né? Sim. Como é que você, Roberto, entende o teu momento onde você passou a arrebentação? Os desafios eles são diários. As dificuldades elas são sempre iguais ou diferentes, mas sempre vão ter dificuldades. Existem 4 tipos de pensamentos nesse tipo de pergunta, para uma boa resposta. Tudo na vida ou vai ser apenas pouco difícil, ou muito difícil, ou quase impossível. Nunca vai ser fácil. Nunca. Então, hoje, cuidar de pessoas, mentalmente falando, é um trabalho de muita entrega de quem está sendo liderado. Porque os resultados que hoje a gente tem com pessoas, que é o trabalho que o Gerson me convidou para fazer dentro da mentoria,
Se não existisse a entrega deles, a gente não ia conseguir fazer 25% do que a gente faz. Não ia fazer nada. Nada. Ninguém Podemos dizer faz que nada. o processo de mudança de mentalidade, ele inicia-se com uma permissão. Com certeza. Onde a pessoa E não é de boca, né? Não. Não é de fato boca. Ou ela é direito. inteligente, tipo assim, fala que eu sigo, Sim, não interessa as tuas referências, o que você me interessa. Ou de coração. A de coração é top. Por quê? A de coração, ela produz resultados assim, mais que extraordinários. Eu tenho um dos casos, tem N casos, né? Sim. Depois se for o caso, a gente nós vamos falar. entra nisso. Vamos falar. Você Quando que está assistindo a gente, se prepare, porque o segredo do que nós estamos fazendo está escrito em vários lugares. Às vezes a gente tem uma frase, e por favor não contextualize, porque você pode ser um ateu praticante, né? Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Beleza, talvez você não saiba ler. Então o que nós estamos falando aqui é um aprendizado, porque ninguém aqui é psicólogo, até onde eu sei, não. Terapeuta, nada disso. Talvez você que ligou agora, ou tá vendo, entrou no meio de um dialoga para bater papo, os caras fumaram o quê? Não é isso. Antes de você mudar a mentalidade de alguém, ou ajudar essa pessoa a mudar, porque a gente não muda, ninguém muda a mentalidade de ninguém, a gente dá o caminho das pedras para que a pessoa consiga fazer. E até vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que assim, para o carro, o carro é seu. Você abre a porta, um de nós entra, por exemplo. Eles entram. E aí, eles são copilotos, a estrada é sua, o carro é seu, você acelera, você reduz, e pode ser que eles vão falar por aqui, por lá, por não sei o quê. Se você tiver aberto, você consegue seguir um caminho fácil. Se você não tiver, você vai abrir a porta, eles vão descer. Ou seja, a sua vida é sua vida mesmo. Mas a mudança de mentalidade depende de quem você coloca no seu carro. Com certeza. Com certeza. Você permite, né? Você permite. É permissível nisso. É permissível. A mentoria é isso, para você poder evoluir. Eu nem, assim, uso a palavra, eu nunca tinha ouvido falar a palavra mentoria, né? Certo. Né? Mentor, né? Uhum. Pra mim é assim, cara. O cara permite uma liderança, cara, e vão pra cima, né? E vão pra cima, porque quando eu enxergo mentoria, eu vou até um determinado ponto. Cara, liderança não é isso não. Você se permitiu, a responsa é minha, fazer você chegar lá. Essa parada não é contigo, essa parada é comigo. Então, você permitiu? Então, eu vou entrar e vamos pra cima. É uma das coisas que eu tenho falado muito, Max. Quando uma pessoa entra para ser liderado por motivos dos propósitos dela e não do liderado, não do líder e sim do liderado, as pessoas confundem muito a página 2, sabe? Não, eu gostaria realmente de chegar até um determinado lugar, mas esse ponto aqui eu gostaria que a gente não tratasse. Então, se tem uma coisa que a gente já elimina quando uma pessoa de fato quer chegar em algum lugar e aceita a nossa liderança, é que a famosa frase livre-arbítrio para ele não existe mais. Acabou. Então é assim, ou ele entra e entrega o livre-arbítrio e a gente vai fazer com a vida dele o que for necessário, não é a qualquer custo, é só o que é necessário. Porque uma das coisas que a gente ouve muito no começo, quando o cara começa a ser liderado, é que ele fala assim, não, muda minha vida, Jerry, muda minha vida, Black, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar tudo de mim. Bom, primeiro, ninguém conhece o seu melhor. Ninguém conhece o tudo de mim. Então, esse tipo de pessoas são fracas. É assim, ó, eu tô entregando a minha vida para uma liderança e vocês vão fazer comigo o que for necessário e eu vou fazer o que tiver que ser feito. O ser feito não precisa de esforço, não precisa do melhor e não é a qualquer custo. É simplesmente fazer o que... Ó, como você falou do carro, é assim, ó, entre à direita. O que ele só precisa fazer? Puxar a seta para baixo, deu seta para a direita e vira o volante, é só isso. Ninguém vai falar para ele assim, vire à direita dando um cavalo de pau, puxe o freio de mão e agora faça. Ninguém vai falar desse jeito. Então, o problema hoje dos liderados exatamente a entrega. Ele sempre quer entregar até a página 2. Sabe aquela coisa? O cara... não existe alguém mais mentiroso do que doente quando vai ao médico. Ele de noite, ele teve 40 graus de febre, vomitou, teve 3 desmaio e uma convulsão. Aí ele chega no médico no mesmo dia, e aí o médico pergunta, tudo bem? Vamos lá? O que eu posso te ajudar? Não, eu tive meio febril essa noite,
e parece que eu tive umas tonturas. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem medo do diagnóstico. Então, quando uma pessoa entra para ser liderado por um líder que, de fato, vai lutar pelos propósitos e os princípios e os sonhos dele, é assim, ó, qual é o seu problema? Não existe até a página 2. Então, é legal para você que está assistindo entender assim, todo um trabalho de formação, porque é um trabalho de formação, e isso não termina nunca, porque você é um, daqui 10 anos você é outro, daqui 20 anos você é outro, mas você vai se formando e vai evoluindo, ele depende muito da sua permissão, da sua entrega, do seu compromisso e do seu comprometimento. Eles não estão aqui falando da sua vida pessoal, não estão aqui falando dos seus relacionamentos, eles não estão aqui questionando se você é verde, amarelo, azul, se você é do gênero A, B, C ou D, da sua nacionalidade, que a gente pode assistir de qualquer lugar. Nós estamos colocando o seu compromisso com as suas metas, objetivos. Eles lidam com a área financeira, então com os seus compromissos, com o que você quer para que você evolua financeiramente. E é muito importante vocês enxergarem que a perpetualidade ou o teu sucesso, ele está muito atrelado àquilo que eles estão colocando para você. Porque senão, se você vai só até a página 2, como o Roberto colocou, não tem milagre. Se ele fala para você virar à direita e você vira à esquerda, chega uma hora que ele vai falar para você para o carro, eu vou descer. Porque senão eles não conseguem chegar num objetivo que vai além do seu. Não é isso? O liderado, uma das características muito importantes para ele cuidar, que é o que você está falando, é assim, eu chamo de para-brisa, né? Um relacionamento sempre tem atrito. Ok. Sempre tem atrito. A questão é do liderado estar sempre limpando o para-brisa com a liderança. Porque a liderança, ela imprime, ela faz uma investida de mudança que, às vezes, aquilo, o liderado não está legal, ele recebe mal, ou seja, ele dá uma sujeira no para-brisa. Okay. E aquilo que o líder vai imprimir novamente não tem o mesmo efeito. Então, é muito importante o liderado estar sempre limpando o para-brisa com a liderança, porque quanto mais ele manter o para-brisa limpo, mais ele está avançando. A gente poderia trazer isso, além desse exemplo que eu achei fantástico, é transparência. Transparência? Ele abriu, ó, aquilo que você me falou não foi legal. Não caiu bem, não gostei. Sabe, não foi legal lá para mim. Às vezes, ele recebeu aquilo, né? Sim. A responsabilidade é do transmissor, não do receptor. Mas o receptor precisa falar como recebeu. E pode-se falar que para você conseguir dar sequência e desenvolver essas competências, o feedback define... Coopera. Coopera. Mas... é mais uma ferramenta. Mais uma. Mas aí, se não está com o para-brisa limpo, o feedback... É negativo. Não. Nem acontece. Ele dá um feedback conveniente. Entendi. Porque ele já não está mais ouvindo a liderança. E ele não percebe isso. Ele não tem esse discernimento da importância dele estar sempre com o para-brisa limpo com aquela liderança. Porque... para que ele receba essa influência, essa persuasão de uma forma que faça ele se mover. É como a gente fala, né, Jerry? O muro é grande, mas o muro é feito de pequenos tijolos. Então, todo relacionamento que o Gerson está falando não é um relacionamento do líder liderado, é um relacionamento com você com seu filho, você com seu pai, com a sua esposa, com seu melhor amigo, com seu colega de trabalho. Gerou um desconforto, trata. Resolve. Porque um desconforto não é nada. 100 desconfortos é muita coisa. Sim. E aí aquela é muito... história, né, no início a pessoa vira e fala assim, poxa, a gente começa a namorar 13 anos, 14 anos, eu falo assim, eu quero casar com um tapete. E aí você fala, claro, vamos pôr o tapete. Aí passa-se os anos, no final vocês se encontram, casam, e por uma razão de custo, não põe o tapete. E depois a noiva está chorando, está desesperada no carro. Ela fala assim, mas eu não tive o tapete. Você fala, mas como assim o tapete? Mas aquilo para ela era importante. Então o problema não é a gota, não é a gota d'água, é o conjunto de coisas que vocês vêm construindo. Não deixa acumular.
vocês vêm Não deixa acumular. apresentando. Você citou que você teve casos que você conseguiu resolver dentro das mentorias que vocês fazem, do trabalho que vocês têm. Você poderia citar? Vários, porque a produtividade do liderado é muito importante que ele esteja leve produzindo. Leve não é relaxado, mas leve, eu tô afim de fazer, tá prazeroso fazer, tá gostoso fazer, tá um tesão fazer, sabe? Então, como deixar leve os relacionamentos? É importante, estão todos desamarrados em ordem. Então, restauração com o pai, filhos com os pais. Pô, eu tive um caso que o cara lá na infância teve uma parada com o pai e ele falou para mim assim, Jerry, eu tô muito bem resolvido com meu pai, cara, nossa relação hoje é completamente diferente do que é na infância, mas eu vou te contar uma parada, isso aconteceu na infância assim, assim. Pra você ter ideia, ele relatou com precisão, eu consegui enxergar a cena, ele montou a cena. O cara tá com 40 e poucos anos, aconteceu quando ele tinha 10, 15 anos. Como se fosse agora. Tipo... Porque aquilo estava agora com ele. Você carregou, inclusive. Com certeza. Mas, Gerson, eu tenho um relacionamento top com meu pai, a gente se respeita. Eu falei, meu irmão, você que pensa. Você vai no teu pai, você vai lá, você vai falar com teu pai, você vai conversar o que você sente, o que você pensa. E sabe o que você vai fazer? Você não tem como voltar no tempo. Não tem como. Porque essa mágoa que você tem, que ela é justificável, ele é teu pai. Se ele acertasse todas, ele é teu pai. Se ele errar todas, ele é teu pai. Não existe uma condicional para você amar o seu pai. Não existe uma condição. Ele é seu pai, ele é uma autoridade. Então, você gosta ou não gosta, entenda ou não entenda, tu vai falar com ele. Tu vai resolver essa parada, tu vai pedir desculpa para ele, tu vai pedir perdão para ele dessa mágoa, dessa angústia do que ele fez. Porque o que ele fez é a responsabilidade dele. Ele te afetou, mas é a responsabilidade dele. Cara, foi a melhor coisa que você já... A minha relação com meu pai estava boa, agora está um negócio extraordinário. E ele está leve, fazendo, produzindo. Então, restauração de relacionamentos importantes, casamentos, né? É uma coisa que a gente vê muito. Por exemplo, Max, quando você vai abrir uma conta no banco, é de boca? Não. Não é de boca? Não é? Não é. Quando você vai comprar um carro, não é de boca? Não é. Você assina documento? Tem que dar papel. Não é? Tem? É mesmo. Legal. Quando você, por exemplo, vai tirar uma carteira de habilitação, ele fala assim, olha, eu tenho já 18 anos aqui, não preciso nem te mostrar minha certidão de nascimento, toma aqui, tem um documento, entendo um processo legal. E a gente não vê isso em algo tão importante que é um relacionamento entre duas pessoas que estão construindo uma família. Tipo, vão tocando a vida. E é constrangedor isso. A pessoa assim, mas por que eu vou assinar um documento? Eu falei, cara, é constrangedor, porque aquilo é envolvido numa série de subterfúgios e mentiras. Onde que eu minto? Eu falo que eu não sou casado. Agora, é constrangedor na hora que você preenche uma ficha de cadastro, que você está com uma aliança do lado de cá, que não é verdadeira, pergunta lá, estado civil, o que você põe? Solteiro, né, cara? Porque, então, relacionamentos tipo restaurados e também legalizados isso, né? Perfeito. E a gente vê algo também muito importante, porque as pessoas querem construir essa liberdade, né, de não ser refém, de ele descobrir o potencial dele. Isso também é outra coisa muito top, muito top. Break, você que está assistindo, a gente não está aqui querendo que você case ontem. E nem que você saia por aí procurando alguém para casar, né? Mas que o que você faça, seja lá o que for, e dentro do que você busque investir, que você tangibilize, que você documente, que você honre, que você se comprometa, que você entenda que as outras pessoas que estão em volta de você podem não ter esses hábitos e nem esses comportamentos. Mas a preocupação nossa aqui não é com os outros, é com você. Então, se você quer transformar a sua vida em algo próspero, que te leve a resultados de fato e de direito, de forma efetiva, primeiro tire amarras,
Segundo, se comprometa com a sua palavra, honre com aquilo que você está dizendo e que as suas ações correspondam aos seus atos e às suas palavras. Porque não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é errado. O certo é você falar, você fazer e você entregar, para que os resultados sejam também efetivos. Talvez você não creia nisso, mas o universo devolve para você. E ele devolve muitas vezes. É reativo. Em dobro. É reativo. Você... Isso faz parte da mentalidade, Max. Ter uma coerência com o que fala, com o que faz. As pessoas desconhecem, no campo de uma mentalidade forte, a importância que é um cumprimento de palavra. Né? Isso a gente ouve, o fio do bigode e tal, mas eu estou falando na simplicidade da palavra, o que constrói no meio de uma pessoa com credibilidade. De você falar assim, não, quem está falando isso é o Max. Pode ficar tranquilo, quem está falando isso é o Black, quem está falando isso é o Gerson. Sim. Pode ficar tranquilo quanto a isso, porque existe uma história de uma pessoa que na simplicidade dá valor para aquilo que fala. Então, O fio do bigode ainda existe. Com certeza, com certeza. Eu acho que antes de mais nada, o que nos leva, ainda mais que o mundo hoje ele é digital, né? Então, sim. Isso é exposto. Sim. Né? E não dá para você ser 2 Blacks, 3 Gerson, 4 Max. Você é o que você é o tempo inteiro. E tem que ser, para vocês conseguirem materializar as coisas. Vocês pegam pessoas na busca de investimentos altos. Sim. Não é? Sim. E normalmente eles vêm com valores que eles imaginam que seja possível crescer ou multiplicar a partir de quanto? Eles assim vêm viajando, né? Mas eles sabem de um exponencial, dele viver uma realidade financeira que jamais ele viveu. Você tem pessoas num padrão de R$5.000 mês, ele sabe que ele consegue chegar a 20, 30 mês, né? Você vê que para ele já é uma grande referência. Tem gente de 100 mil mês que o cara fala, bom, são 2 milhões, 3 milhões, né? Tudo fala muito do padrão dele. E a gente vai na individualidade, né? Essa exponenciação, porque o que a gente faz dentro do mercado financeiro é um modelo de negócio, né? Não é aumento de capital como existe aí dentro do mercado, você construir uma carteira para aumento do seu capital. Aí é diferente, aí não é um modelo de negócio. Mas o que a gente faz é uma exponenciação, como você abre uma marca e essa marca vai escalar. Então pode, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que vocês têm um brand, ou seja, a pessoa tem uma visão daquilo que ela apresenta para vocês, daquilo que ela pode entregar, e vocês entendem o valor daquela marca, mas vocês entendem que de repente ou ela está subaproveitada, ou ela está mal trabalhada, ou ela está sendo com baixa visibilidade, e vocês vão escalonando isso para que o brand crie um valor agregado, crie um corpo, e essa pessoa possa, vamos dizer assim, aumentar o seu valuation, o seu equity. Max, ela não alcança e nem sabe disso. Ela entra, por exemplo, especialidade nossa é o day trade, né? Perfeito. Que é um modelo de negócio. Ela nem sabe que é um modelo de negócio. Você pode, para quem está assistindo, explicar isso? É assim. O mercado financeiro, o que acontece? As corretoras, como é que funciona a bolsa? A bolsa você tem os grandes players, são as grandes empresas, as SA, né? Falando da B3, que é aqui no nosso país. Então você tem uma Petrobras, o volume de negócios que ela faz, é uma grande parte está dentro da B3. Você tem a Vale e você tem várias outras empresas que têm uma representatividade menor. Aquilo gera um movimento de dinheiro na Bolsa de Valores, que aquilo é uma especulação, e quem faz essa especulação são as corretoras. Então você tem aí as instituições financeiras e algumas corretoras coligadas nisso, que elas estão ali especulando os papéis, né? As ações dessas empresas. E as corretoras, o que elas fizeram há alguns anos? Elas deram acesso para quem tem um CPF válido. Essa pessoa, então, escolhe uma dessas corretoras
e a corretora permite que ele opere através da corretora. Na verdade, quem está fazendo a corretagem, né, é a corretora que tem essa permissão do órgão regulador, que é a CVM, enfim, né? Então, eles deram acesso às pessoas que têm um CPF válido. Ela abriu uma plataforma, construíram uma plataforma, que essa plataforma, então, acessa a corretora. Ele tem uma conta digital, ele bota um dinheiro X e ali ele abre uma ordem, fecha uma ordem em minutos. Aquilo chama-se day trade. Ele faz uma especulação, ele é diferente do swing trade, que é aumento de capital. Você compra contratos, que são as ações, os papéis. Você faz ali uma carteira de papéis, você analisa uma carteira e vai olhando como se movimenta essa carteira e você ali então vende papéis. Na venda e compra é ali que você produz o dinheiro. No caso do day trade, não. Você põe um dinheiro de garantia, R$1.000, X. Okay. Esse dinheiro de garantia permite que, dentro das suas análises que você está fazendo dentro do mercado, essa especulação, onde o mercado está dando uma liquidez, ou seja, ele é um mercado comprador ou vendedor, ou ele é chamado tecnicamente a consolidação, que ele fica fazendo um acúmulo de capital para ver se ele compra ou vende, né? Que é a estratégia que o mercado financeiro faz, né? E ali você está observando, esse é o day trader. Ele observa, Max, o que o mercado está fazendo, ele tem toda uma estrutura técnica para poder enxergar para onde vai essa liquidez. Quando ele observa que, por exemplo, o mercado está comprador, ele vai e abre uma ordem de compra. Ele não botou dinheiro lá. Okay. Ele entrou na ordem da corretora, que a corretora foi lá na B3, autorizou, e ali, se é compra, ele vai acumulando capital ali. Vai acumulando aquele capital. Aquele dinheiro que ele colocou de R$1.000 vai para 1.100, 1.200, 1.300. Poderia-se dizer que ele cria um buffer, um colchão, onde ele, através do que ele foi colocando de contratos e de valor, ele consegue, nas tomadas de decisões dele, ou escalonar, ou crescer, ou de repente, se ele não tiver uma mentalidade que seja equilibrada para as coisas que ele teria que fazer, ou para as tomadas de decisões dele, ele acabaria até muitas vezes perdendo o que ele está investindo. Com certeza, não é muitas vezes. Todas as vezes. Essa mentalidade, essa importância que eu falei lá no início, dele não ser refém. Okay. Quando ele não é refém, ele tem discernimento. Como é que uma pessoa produz riqueza na vida, no casamento, nos relacionamentos e nos negócios? Através de uma exponenciação de um comportamento. Esse comportamento vem com discernimento, com percepção. A pessoa foi forjada ali. Só que quem vai para o mercado é sem nenhum preparo dessa mentalidade. Simplesmente a pessoa abre uma ordem, fecha uma ordem, sem nenhum preparo de mentalidade de não ser refém. Ele entra ali como um especulador, só que o que acontece? Como ele não tem preparo de arrancar dinheiro do negócio, ele não precisa ter bola de cristal também pelo seguinte. O mercado, quando permite que esse CPF válido entre no pregão, entra lá na B3, ele só precisa do CPF válido. Okay. É possível alguém pilotar um carro de Fórmula 1, Max, só porque tem uma CNH? Não, ele vai ligar. Não, mas é possível ele pegar ele pegar uma Ferrari, uma Mercedes, uma não importa, uma Red Bull, um carro de Fórmula 1, né? Sim. É possível o dono da escuderia falar assim, tu tem uma CNH? Para pilotar esse meu carro. Foi o que fizeram com as pessoas para entrar no mercado. As pessoas entram sem nenhum preparo. Precisa de uma bola de cristal que essa pessoa com a CNH que vai pegar esse carro de Fórmula 1, ela vai se dar mal? Precisa? Precisa ter uma bola de cristal? Não. É certo que ela vai pegar o carro, ela vai se ferrar? Vai dançar. É isso que ocorre. Vai dançar. A questão... Vou só te interromper. Para você que
não é do mercado financeiro e tem pretensões de investir, de monetizar a sua renda, de transformar o seu patrimônio, de gerar uma alavancagem dentro do mercado para que você possa retroalimentar o seu lastro financeiro e que você não se descapitalize olhando aquilo que as outras pessoas passam aí fora. Primeiro, não use muitas vezes pessoas que você não conhece ou que falam, ou discursos, porque a internet é maravilhosa. Então, você quer ver um mundo perfeito, vai para a internet, você vai ver só gente legal contando 1000 histórias para vocês. Não estou dizendo que elas não são verdadeiras, pelo amor de Deus, mas tenha mentalidade para entender o que você está fazendo. Eu tenho aqui 2 pessoas que vivem dentro do mercado financeiro, que a referência delas são investidores, são pessoas que sabem ou que talvez entendam que não sabem e reconhecem que precisam ser lapidadas, precisam ser preparadas, precisam ser instruídas, precisam ser melhoradas, precisam criar desenvolvimento e eles têm condição de estar fazendo isso. Porque eu acredito que é nessa frequência. Exclusivamente no day trade, No porque day trade. a minha especialidade, a expertise minha é fazer essa pessoa exponenciar nos negócios dela. Perfeito. E então, como você está falando lá de brand, a pessoa nem sabe que aquilo é um empreendimento. Concordo. Ela entra assim, eu vou fazer uma renda extra. É. Como que você vai construir uma marca, que ele nem sabe que é uma marca, Sim. que ele é a marca, né? Ele é a marca. Como que você vai construir uma marca exponencial, uma marca, aquilo é uma renda extra? Não tem O cara não lembra. incoerência nenhuma. Os caras entram, não sabem nem que é dono da empresa, né? Acha Então, que é. Olha que coisa legal que a gente está fazendo, né? A gente está dando a chance de pessoas que... Porque no Brasil não houve educação financeira, assim, na Sim. sua maioria. Então as pessoas não tiveram, e já cortaram moral cívica, cortaram outras coisas, por razões, não importa aqui. Mas a gente esbarra num processo de aculturamento, onde as pessoas, por uma razão X, conseguiram ter uma boa rescisão, conseguiram juntar um bom patrimônio, conseguiram ter uma herança, conseguiram ter um lastro. Sim. E, infelizmente, se acham capazes e competentes de entrar no carro de Fórmula 1 e avançar. Eu tive uma pessoa que virou para mim e falou assim, vou montar um negócio, vou investir. Que ótimo. Quanto você tem para investir? Ela tinha 250 mil reais. Eu falei, você vai fazer o quê? Vou entrar de sócia numa empresa. Eu falei, você vai pôr o quanto? Não, eu vou pôr os 250. Eu falei, você levou uma vida. E, inclusive, era o dinheiro do apartamento dela que ela tinha vendido. Eu falei, você vai pôr um dinheiro no escuro? Qual é a tendência? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Vai se dar mal. É igual... Eu sou majoritário dessa empresa? Não. Então, como que eu vou botar 250 pau ali? Não dá. Não vou comandar o negócio? Tem, tá ruim, tem pessoas que, infelizmente, eu tive um outro caso que é legal compartilhar, né? Porque já que a gente está batendo papo, a pessoa falou para mim assim, eu vou abrir uma franquia. Eu, do quê? E ela ganhou uma franquia tipo dessas que você tem, Bar Brahma, essas coisas. E eu falei, mas você tem empresa, você tem isso? Não se preocupa que eu vou dar para minha mulher. É fato verídico. Aí ele falou assim, você vai fazer o quê? Não, ela está sem emprego, eu vou dar uma franquia para ela. Eu falei, de um bar? Você vai dar um bar para essa mulher? Aí ele falou, eu queria saber a sua opinião. Eu falei, bom, não sei, o seu CPF tá limpo, o dela também, da mãe dela também, porque vai durar pouco isso aí, né? E eu falei, você quer acabar com o seu casamento? É um objetivo que você tem? Meta? Não, né? Meta. Um brinquedo, como é que chama? Um fuzil R15, né? Um brinquedinho pra você. Então. Te dá um brinquedinho. E foi isso, né? Tudo isso aconteceu, né? Depois ele falou, pô, você foi a única pessoa que disse essas coisas pra mim. Eu falei, não é, cara. Quando você tem uma frequência, uma mentalidade que tá isso é visão, né? As pessoas não têm visão. Tá trabalhando outro. Elas não têm visão. Não quero rogar praga. Mas você sabe o que é? Isso que você tá falando? Então, a galera entra no day trade por emoção. E quando você tem propósito, não é emoção que está nisso. Eu não decidi lá atrás, quando eu falei assim, bom, eu tenho uma validade com a Solange, cara, eu preciso dar um jeito. Eu preciso
me resolver profissionalmente. Sim. Porque senão não vai rolar aqui. Eu quero casar com ela. Não era emoção. Aqui era um propósito. Então a galera entra no B3, a grande massa, pela facilidade da produção de dinheiro. Que não existe nenhuma. Nenhuma. Não tem a facilidade. E a facilidade é eu entrar. Aí ele pilotar esse carro de Fórmula 1. Ok. Não é? As corretoras elas não perdem em nenhum momento, a bolsa não perde em nenhum momento, porque cada abertura e fechamento de ordem, se deu gain ou se deu loss, né? Sim, sim. Ela tá levando dela. Ok. Ela tá levando. E é um negócio tão interessante isso, abrindo Uber de dinheiro. Porque a gente está falando, eu não lembro o número atual, mas eu acredito que a gente está falando. Cara, eu sei que. Eu não sei se é 65 mil pessoas. Eu sei que tem um número gigantesco no Brasil de pessoas que são day traders. Acredito. Mas sem preparo. Eu falo, você não é um day trader. Você é um cara que abre e fecha a ordem. É isso que você faz. Então você que tem vontade de ser um day trader, que está buscando aí uma oportunidade de negócio e que está querendo entrar nesse mercado ou nessa jornada de evolução de investimentos, de compra e venda de papéis, mas que você quer rentabilizar, entenda que você muitas vezes não entende o que você quer fazer e você está indo no vácuo de pessoas que estão dando certo ou aparentemente estão dando certo, né? Porque hoje a internet permite essas coisas e você talvez não esteja preparado para pilotar essa Ferrari, esse Porsche que você quer tanto. Então, prepare-se primeiro. A probabilidade é gigantesca de não ter preparo. Ontem eu fiz uma live, tinha o quê? 100 pessoas. Aí eu perguntei assim, alguém aqui já construiu um negócio e exponenciou nesse negócio? Não. Falei, como é que você entra no day trade, então? Como é que você quer construir assim? Aí a mente dele, a mentalidade dele foca no externo, que é a parte técnica. Eu vou fazer um estudo técnico. Quando eu começo também a me aprofundar, nem tecnicamente o cara é preparado. Ele não tem Porque quando você fala de propósito, Max, cara, você tem que saber do que você fala. Você tem que entender do que você fala. Você tem que mergulhar no que você está fazendo. É importante você interiorizar o que você faz. Eu, por exemplo, estou no mercado financeiro, eu jamais imaginei que o day trade, e nem sabia da existência dele, que é um modelo de negócio. Mas quando eu comecei a fazer a primeira mentoria, eu olhei e falei, o que esses caras estão passando, os conflitos que eles estão me apresentando, são os mesmos que aconteceu contigo quando eu te liderei, com um Black, o que eu passei, falei, são as mesmas coisas. Aí eu comecei a ver que o processo de arrancar dinheiro ali era em questões de 1 minuto, 30 minutos, 2 ou 3 horas. Falei, cara, isso aqui é um negócio. Aí nicho. É um nicho. Um nicho. É um nicho de negócio. Assim, extraordinário, porque ele é muito simples. Ele não tem facilidade, mas ele é simples. Como que é simples? Um CPF válido, você escolhe uma corretora confiável, você põe um dinheiro lá, não precisa ser muito, você está falando, sei lá, R$1.000, vai, às vezes menos, que é um dinheiro de garantia que te permite você abrir e fechar uma ordem. E aí você baixa uma plataforma direto da corretora que ela te dá acesso para você operar. Cara, que negócio você exponencia com essa simplicidade? Com R$1.000, por exemplo. Sim. Não tem. E você faz aonde? Em casa. E também... Sem depender de ninguém. De ninguém. Por quê? Que isso tem a ver também com a mentalidade. Por que eles se dão mal? Porque a vida deles fora do day trade, tem muita gente muito bem sucedida fora do day trade. E gente que construiu um padrão de vida legal, profissionalmente, empresarialmente, e o cara fala assim,
Eu construo essa parada toda aqui. Eu sou esse profissional liberal top, de referência. Mas ele não percebe, não tem a visão que ele é parte de um sistema. Só que no day trade, quando você está exponenciando um negócio, você é o sistema. Você é a ponta, você é o cara responsável, você é a pessoa responsável em fazer esse negócio cair ou subir. E o cara, com essa referência que ele dá certo fora do day trade, que às vezes é complexo pra caraca o que ele venceu fora. Ele acha que ele pode trazer isso. Mas ele não acha, não. Ele tem certeza. Absoluta. Assim, ó. Cara, é só eu fazer isso aqui, deixa eu estudar esse cara. Ctrl-C, Ctrl-V. Deixa eu estudar esse cara, porque eu quero ver ele fazendo. É pra fazer isso aqui? Cara. E aí ele se arrebenta. Porque ele não tem uma mentalidade exponencial, ele nem sabe como exponenciar, ele não sabe como é que constrói um negócio do absoluto zero. É o que eu faço, eu tiro ele dessa inconsistência e levo ele a viver desse negócio, ele não ser refém. E aí, eu percebo o quanto despreparo tem. Então não tem brand ali. Aí depois que ele se torna uma brand, né? Uma marca. Uma marca. Aí eu começo a escalar ele. Pra gente que tá aqui, e você que está assistindo, que talvez você queira ser um empreendedor, ou você investiu numa franquia, ou você tem um capital e você quer implementar no negócio, antes de mais nada, existe um passo para trás, que é você trabalhar a sua mentalidade, que é trabalhar os seus gaps, que é, não sei se a palavra é essa, mas é que me vem na cabeça, extirpar as suas perebas, porque é isso que vai fazer com que você tenha problemas lá na frente, a médio, curto prazo, muitas vezes. O longo você só chega se você não tem perebas, ou se você entende que elas existem e você vai limpar, vai tratando, vai fazendo a gestão. Dentro do que a gente está fazendo aqui no Dialoga, a gente está chegando para os minutos finais do nosso podcast. E eu tenho um entendimento que a gente precisa deixar para as pessoas que nos assistem um pouco da gente, que não tem a ver com o trabalho só, que não tem a ver com a nossa história, porque a gente foi crescendo e a gente foi evoluindo. Nesse processo nosso, tem coisas que são importantes para a gente. E a gente impacta muitas pessoas, não por causa das opções e escolhas que a gente fez, mas pelas coisas que a gente aprendeu e nos fizeram dar certo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é que você hoje não abre mão, Gerson? Da minha esposa. Não hoje não, né? Eu acredito desde o dia que eu decidi que era ela a mulher da minha vida, que ia pro resto dela. Isso não significa que não existe adversidade, dificuldade. Claro. Mas isso é a primeira coisa que me vem na cabeça. Bom. Tipo, a gente até eu e ela nisso, né? Uhum. A gente, nas conversas nossas, né? Pô, é tanta liga, é tanto investimento um no outro, que a gente quer estar sempre junto, sabe? A gente, enfim. E fica imaginando o dia que um se for, sabe? Né? Não, eu vou primeiro, sabe? Umas conversas meio doidas, às vezes. Sim, normal. Que tem isso, né? E uma outra coisa, você não me perguntou, mas uma outra coisa que eu não abro mão é dar acesso àquilo que eu tive acesso. Dar acesso às pessoas, essa mentalidade que eu tive. Compartilhar o teu conhecimento. Uhum. É libertador. Parabéns. É isso aí. Parabéns. E você, Roberto? O Black. O Black. Né? O que é que você não abre mão para você? De continuar sendo referência. Tanto na minha família, quanto para meus amigos e para aqueles que se aproximam de mim. Porque eu entendi que a vida precisa ter sentido. E o sentido, sempre quando eu comecei a exponenciar um pouco mais a minha vida financeira, que eu comecei a sair da realidade que eu vim, eu acreditava que viver em abundância era o meu sonho de consumo. E eu, graças a Deus, com a minha permissão e com a permissão que a minha liderança investiu na minha vida, eu percebi que existia um outro degrau acima da abundância chamado de espetacular. Extraordinário. Extraordinário, que foi inclusive eu que falei. Tava tentando lembrar da palavra. Então hoje eu vivo o extraordinário, então eu não abro mão mais de viver isso. E viver o extraordinário é continuar sendo referência para minha família, para minha esposa, para o meu filho, para os meus amigos,
para minha liderança. O Gerson, ele tem um papel de liderança, mas a gente vive muito uma amizade muito de igual para igual hoje, né? Eu, graças a Deus, consigo construir na vida dele, ele continua construindo na minha, e essa mentalidade que a gente criou faz eu viver uma realidade que eu não abro mais mão. Então, eu não estou preocupado mais com dinheiro, não estou mais preocupado em se eu vou trocar de carro, se eu vou comprar mais um carro importado, se eu vou morar em outro apartamento de cobertura, se eu vou passar um mês em Bahamas. Eu não estou preocupado com isso. Eu vivo o extraordinário. Se hoje o Papai do Céu descesse aqui e dissesse assim, ó, Roberto, eu vou tirar tudo de você, tá? Vim aqui só para te avisar que a partir de amanhã seu saldo é negativo. Não, negativo não. É zero. Ele não vai me deixar no Serasa, mas ele falou, ó, teu saldo é zero, seus patrimônios estão todos já doados por uma entidade, e é isso. Eu só vou pedir para ele o seguinte, falou, só posso te pedir um favor? Ele pode, você até que é um filho comportado, pode. Tu me permite ter a mentalidade que eu tenho hoje com 51 anos? Ele, sim, mas por quê? Eu falei, porque com essa mentalidade eu não vou levar 51 anos para chegar onde eu cheguei. Em menos de 5 anos eu consigo reconstruir tudo. Então o senhor pode tirar tudo de mim. Porque Você hoje... viu quanto que é hoje eu vivo... de valor, né? Hoje eu vivo extraordinário. Eu não vivo mais pensando em abundância. Então, ter um carro, andar de ônibus, para mim não faz mais nenhuma diferença, porque é a liberdade que você comentou. Eu posso tanto ir comer uma pizza de mussarela e pagar R$50, como eu tenho liberdade de pagar R$250 uma pizza. Isso para mim não faz absolutamente nenhuma diferença. E qual o teu legado? Meu legado são propósitos e princípios. Porque eu sempre falo isso muito para as pessoas que se aproximam de mim, que quando você se for, se você deixar patrimônio sem legado, quem recebe essa herança de patrimônio vai derreter o seu patrimônio em 3, 5 anos. Isso é fato. Se você partir e não deixar patrimônios, mas deixar legado, os seus herdeiros vão criar um patrimônio somado ao seu legado. Se você deixar patrimônio e legado, ele multiplica o teu patrimônio. Então a vida não é nada sem legado. E legado não são bens. Legado é o que você vive no seu dia a dia. Então eu vou deixar legado. E o meu legado hoje são princípios e propósitos. Olha que bacana você que está assistindo e ouvindo um jovem que no início ele comentou que ele era perebado, tinha várias deficiências. Assim. Mau caráter, ele falou, né? É, ele falou. Não tinha caráter, né? Tinha caráter. E hoje ele deixa um legado e quer frutificar o que ele está fazendo, fruto das coisas que ele aprendeu e a mudança de mentalidade que ele teve. Quer dizer, quer mudar a sua mentalidade, quer construir e deixar o seu legado, quer edificar a sua casa, não ancore ela em dinheiro. Ancore ela em valores, em princípios, em crenças que sejam convergentes com o seu propósito. E você vai estar construindo o seu legado, a sua marca. E Gerson, qual que é o seu legado? Cara, eu vou nessa aí do Black, porque viver princípios e valores é algo que a gente não vê de uma forma toda hora comum. O que muito você vê, que nunca mudou isso. Desde que eu mudei a minha mentalidade, nunca mudou. Eu acredito que antes dela e outras gerações a mesma coisa. O que não mudou? As pessoas, elas não confiam umas nas outras. É muito difícil isso. E quando você se relaciona com as pessoas, se você não é uma pessoa que vive com princípios e valores, você vai trair pessoas semelhantes a você. Então, você está vivendo isso. Que princípio a gente está falando? Cara, fala a verdade a todo tempo. Não interessa o que a pessoa vai pensar. Fale a verdade. Fala o que é, não o que você acha. Né? Seja leal, seja íntegro. Seja uma pessoa transparente, honesta. Né? Não tenha rabo preso com nada e com ninguém. Né? Se garanta. Então, o legado é isso. E eu não preciso chegar para os meus filhos e falar assim, olha, um casamento é feito assim, assim, assim. Ontem mesmo, falando com um bate-papo lá com meu filho, está com 26 anos, falou assim, pai, eu acredito que eu já estou pronto assim.
eu vou falar com o Papai do Céu para ver se eu consigo aí encontrar uma garota, tal, enfim. Você vê que não precisa falar para ele como é para fazer, né? Então, a convivência, né? A convivência dos meus filhos, do filho lá do Black, há uma transformação dessa mentalidade. Os meus filhos nasceram nessa mentalidade, tiveram esse privilégio de ver isso com o pai, com a mãe e os meus relacionamentos, né? E aquilo foi produzido, essa mentalidade neles. Penso em empreender, avançar. Então a gente pode dizer que o exemplo edifica. E arrasta, né? E arrasta. Arrasta. Então, ele deixa mesmo. Deixa. Se você cultivar valores, princípios e edificar isso em sua casa, existe uma grande probabilidade das pessoas que estão lá também levarem isso e arrastarem isso. Exatamente. Eu vejo nitidamente nos meus filhos eles querendo empreender, valer mais, né? E um cuidado, é um negócio assim, cuidado. Pai, tem esse detalhe aqui, ó, fica atento nisso, porque isso não tá 100%. Eu vou lá, opa, onde que não tá? Esse tipo meio cuidam, sabe? Claro. E o legal disso é o seguinte, quando a gente começou a construir aí essa marca Gerson Carvalho, que tem um nome lá, Mentoria e Consultoria, né? Sim. Que tem um ecossistema lá, o próprio Instagram, o YouTube. Então, aproveitando, né? Por favor, fala os seus canais digitais para o pessoal. Gerry Carvalho, onde? Aqui? Aqui? Sofia. Gerry Carvalho, do Tom e Gerry, sabe? Sabe escrever? Igualzinho. Jerrry Carvalho, Instagram. E YouTube, Gerson Carvalho. Lá, isso é necessário, Max. A mudança de mentalidade depende de um ecossistema. Egrégora, né, que você falou. O ecossistema. Então, o Instagram e o YouTube, as pessoas veem a mentalidade. Elas veem. Só que para você entrar, aí você precisa passar por um processo de validação. O que é essa validação? Eu valido se ele está falando sério a mudança de realidade dele. Se eu percebo que ele está falando sério, ele recebe minha liderança. Ele entra num programa de intraempreendedorismo dentro do Day Trade chamado Destrava Trader. Do Destrava Trader, a pessoa tem toda uma estrutura de mudança comportamental, leva 2 meses esse processo, que eu vou fazendo essa mentoria, essa liderança, pela minha liderança comportamental, mas vem aí o Black, toda a equipe ali, enfim. A pessoa também, se eu percebo dentro dessa mentoria, Strava Trader, que ela quer continuar a ter esse contato, esse relacionamento, e ela percebe a importância de dar continuidade, ela é convidada para ir para um núcleo mais seleto que chama-se Ninho das Águias. E aí, dentro do Ninho das Águias, tem toda uma estrutura também, que eu tenho um programa como esse, chamado DestravaCast. O DestravaCast são convidados quem? Os mentorados que estão acontecendo, que é uma prova viva dessa mudança. Você vê ali as pessoas acontecendo. E tem também um encontro anual que eu faço, presencial, que chama-se Encontrader. Então ele tem acesso a todo esse ecossistema com uma gamificação, uma premiação, toda uma notoriedade. Legal. E é isso. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Os canais são os mesmos ou você tem canais aí que podem te achar, Black? @black.vnc. VNC, muita gente pergunta, né? Mas por que VNC, né? O sobrenome dele, não, é vergonha na cara. Então, se você tem vergonha na cara e quer fazer uma mudança, black.vnc no Instagram. Show. Agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço. Black, Gerson, muito aqui, né? É a oportunidade que vocês estão tendo de assistir pessoas que trabalham com mentalidades empreendedoras e modulagem com relação a processos de crescimento, primeiro pessoal, para depois entrar em aspectos financeiros ou profissionais, né? Talvez você fale, são coaches? Não, são processos completamente diferentes. Para você que talvez não entenda ou não domine essa arte de, vamos dizer assim, gerar frequência, sinergia e empatia em processos de crescimento profissional, a liderança acontece de dentro para fora.
E quando você toma a decisão de mudar a sua vida, você pode escolher pessoas que podem lhe ajudar a chegar em lugares que você não imaginava que você teria condição de chegar. Perfeito. Nós estamos aqui no Pode Dialogar. Sigam no Instagram, no Spotify, né, nos nossos canais digitais. Eu sou Maximiliano Freire, pode me seguir no LinkedIn. Né? Nós temos nossos patrocinadores, né? Aí temos Biomassa, empresa de argamassa polimérica, temos Colar, indústria de massa plásticas, aí fazendo 50 anos esse ano. Temos Secoach, planejamento estratégico, e também eu sou Viagens, com Viagens Corporativa. E se você gostou de assistir o Pode Dialogar, por favor, compartilhe. E se você gostou de empreender conosco, nos procure, invista, né? Afinal, temos espaço, né? Sucesso. E independentemente se você está assistindo a gente manhã, tarde, à noite, final de semana, o importante é que venha dialogar conosco. Muito obrigado, Max. E foi muito prazeroso ouvir você falar. A estrutura algorítmica tua de comunicação, de precisão e de leitura tá assim de parabéns. Muito bom. Com muita precisão. Tive bons líderes. Você é um deles. Sim, muito bom. Eu sou grato por você me permitir, me honrar de estar aqui nesse bate-bola. Esse rapaz aqui, a primeira vez que eu o encontrei, eu dei um currículo para ele e ele me devolveu e falou que não precisava disso, porque o que eu ia fazer era completamente diferente. Eu concordo com você. Todos os dias eu entrego para qualquer coisa no lixo, falando isso não serve para nada. Quer saber o que você vai fazer. Quer saber o que você fez. Vamos avançar. Gratidão para vocês aí. Tamo junto. Show. Valeu, muito obrigado, Max.